Você acorda, mas algo está errado. Os olhos estão abertos. Você vê seu teto, a forma escura dos móveis, o brilho fraco de um poste vazando pelas cortinas. Seus ouvidos ouvem a sala exatamente como ela é. Mas quando você tenta se mover, nada acontece. O teu peito está pesado, a sua garganta está trancada, a tua língua parece pedra. Você está totalmente desperto dentro de um corpo que silenciosamente parou de obedecê-lo. A princípio, diz a si mesmo que é apenas um pesadelo. Você tenta mexer um dedo, piscar mais forte, forçar um som. Seus músculos ficam em silêncio. O peso em seu peito fica mais pesado, como se alguém tivesse acabado de se sentar em você. O ar engrossa. As sombras inofensivas do seu quarto começam a parecer erradas, ligeiramente inclinadas, cheias de intenção. Em algum lugar perto do canto da sala, logo além da borda da sua visão, você sente isso, uma presença. Não o pode ver claramente, mas sabe, com a mesma certeza que conhece o seu próprio nome, que não está sozinho. É aqui que a maioria das pessoas quebra. Alguns começam a rezar, alguns tentam gritar, alguns ficam parados, esperando que a coisa no escuro não perceba que estão acordados. O tempo estende-se. Seu coração bate tanto que você sente na garganta, mas seu corpo ainda se recusa a se mover. Então, lentamente, a presença se aproxima. Você ouve passos que não combinam com ninguém em sua casa. Você sente o mergulho do colchão como se um peso se instalasse ao seu lado. O ar ao redor do seu rosto fica frio. Algo se inclina sobre você, perto o suficiente para que você quase sinta a respiração em sua pele. Não podes virar a cabeça, não pode fechar os olhos, você é forçado a assistir. O que você vê a seguir depende de onde você nasceu. Em uma parte do mundo, a figura que sobe em seu peito é um gênio, um ser esfumaçado e invisível das histórias que seus avós lhe contaram. Cheira a pó e calor. Ele pressiona os joelhos contra as costelas e sussurra palavras que você não consegue entender. Você tenta recitar versos que memorizou quando criança, mas as palavras ficam presas em sua garganta, presas entre a mente e a boca. A cada segundo, você se sente mais longe da segurança, mais perto de algo antigo e hostil que finalmente o notou. Longe, em um pequeno apartamento brasileiro, o mesmo terror noturno usa uma máscara diferente. Uma jovem acorda presa à cama. Ela não pode mover os braços, ela não consegue mover as pernas. Há um peso entre os quadris e as costelas, como se alguém estivesse deitado em cima dela, pressionando todo o ar para fora de seus pulmões. A forma é humana, mas não é bem assim. Ela não pode ver um rosto, apenas um contorno escuro com a sugestão de ombros de uma cabeça inclinada para baixo. Ela sente uma respiração contra o pescoço que é fria demais para ser humana. A sua mente remete às histórias que ouviu em grupos de jovens da igreja e conversas noturnas. Demônios que visitam no escuro, espíritos íncubos e súcubos que se sentam em seu peito, que roubam o seu fôlego, que se alimentam de medo e desejo ao mesmo tempo. Ela tenta dizer Ave Maria. Seus lábios não se movem. A coisa se inclina para mais perto. Os episódios não param quando chega a manhã. O jovem que acredita que um gênio está sentado em seu peito começa a dormir com as luzes acesas. Ele se recusa a deitar de costas. Ele toca recitações em seu telefone a noite toda, esperando que o som mantenha o visitante invisível afastado. Algumas noites funciona. Quando a paralisia bate de novo, bate mais forte. Agora a presença não está mais apenas no canto da sala. Ele está sobre ele, se inclina para baixo e ele sente os dedos se fechando em torno de seus tornozelos, seus pulsos, sua garganta. Ele tem certeza de que, se não recitar as palavras certas a tempo, os gênios terminarão o que começou. A brasileira vai ao médico. Ela recebe um atestado de saúde limpo e uma explicação casual. É apenas estresse, tente dormir mais. Na noite seguinte, o demônio regressa. Pressiona-a mais profundo no colchão. Desta vez, ela sente as mãos nos ombros. Ela sente algo como lábios perto do ouvido e uma voz que não soa totalmente humana. Ela para de ir para a cama sóbria. O vinho torna mais fácil adormecer, mas mais difícil acordar. A paralisia pega na parte mais terça da noite, quando ela está mais vulnerável, quando seu cérebro está a meio caminho entre esquecer e lembrar. Quanto mais ela teme, mais frequentemente surge. Eventualmente, ambos começam a duvidar de sua própria sanidade. Eles pesquisam online e encontram milhares de pessoas descrevendo quase a mesma coisa. Acordar incapaz de se mover,
Um peso esmagador no peito, uma figura na sala, um sentimento de mal tão forte que deixa um resíduo por dias. Alguns chamam-o de a bruxa no meu peito, alguns chamam-o de a velha bruxa, alguns desenham imagens de uma sombra fina com olhos brilhantes ao pé da cama. Nenhum deles parece estar a brincar, nenhum deles parece simplesmente ter tido um pesadelo. Algo sobre a forma como eles descrevem o ar, a pressão, a certeza de que algo inteligente estava lá com eles parece muito específico para descartar. E depois vem a terceira história. Um estudante que sofre com isso há anos decide deixar estranhos observá-lo dormir. Ele verifica em um laboratório do sono, raiado de fios, câmeras e máquinas silenciosas. Os técnicos fixam eletrodos no cérebro, no peito e nas pernas. Eles apagam as luzes e dizem-lhe para relaxar. Acima de sua câmara, uma câmera infravermelha olha Down como um olho mecânico. Ele se sente tolo, um pouco exposto, mas ele também sente outra coisa, uma esperança desesperada de que desta vez, quando a coisa chegar, alguém também a veja. Horas depois, os monitores mostram o seu cérebro a deslizar para o sono REM. Na tela da sala de controle, seus olhos piscam sobre as pálpebras fechadas, seus músculos ficam moles, sua respiração fica superficial. Então, de repente, algo muda. O padrão em suas ondas cerebrais muda para a vigia, mas o resto de seu corpo permanece preso em paralisia REM. Dentro do laboratório, seus olhos se abrem. Seu peito sobe e cai em goles irregulares, seu rosto se transforma em uma expressão de puro terror, mas seus braços não se movem, suas pernas não se movem. A câmera grava cada segundo. A sala está vazia. Não há ninguém sobre ele. Não há sombra no canto. Nenhum demônio a pressionar o peito. Os técnicos veem apenas um jovem, congelado na própria cama, com os olhos bem abertos, a olhar para algo que não existe. Quando acaba, quando seu corpo finalmente o solta e ele se senta ofegante, eles reproduzem a filmagem para ele. Ele se observa deitado, rígido e aterrorizado, olhos rastreando algo invisível que se movia do pé da cama para o lado esquerdo de sua cabeça. Ele se lembra de cada detalhe, os passos, a respiração, a forma como a figura se abaixou e estendeu a mão para a garganta. Mas as câmeras não viram nada, nenhuma mudança de temperatura, nenhum movimento, nenhum intruso, apenas um homem lutando uma batalha dentro de seu próprio crânio. Os pesquisadores explicam o que aconteceu. Eles mostram-lhe as leituras. O seu cérebro tinha acordado vários minutos antes do seu corpo. Durante o sono REM, o tronco cerebral paralisa ativamente os músculos para impedir que você realize seus sonhos. Esta paralisia deve levantar-se quando acordamos. Mas por vezes o timing falha. A consciência chega cedo. Você se torna consciente enquanto seu corpo ainda está trancado no desligamento do estágio dos sonhos. Os olhos estão abertos, os teus sentidos estão ligados, mas você não pode se mover, não pode falar. Você está acordado dentro de um corpo que pensa que ainda está sonhando. E é aí que seu cérebro começa a entrar em pânico. Porque você está consciente, totalmente alerta, mas completamente indefeso. Essa contradição desencadeia um dos sistemas de alarme mais antigos e profundos em sua mente.
a rede de detecção de ameaças. Sua amígdala, a pequena estrutura em forma de amêndoa que lida com o medo e o perigo, acende-se como um clarão de aviso. Verifica a sala em busca da fonte da ameaça. Mas não há ameaça. Não há nada de errado, exceto o fato de que você não pode se mover. Seu cérebro se recusa a aceitar essa resposta. Precisa de uma razão, precisa de algo a temer. Por isso, cria um. A presença que você sente na sala não é um espírito, é o seu próprio cérebro preenchendo o espaço em branco. Seu sistema de ameaças detectou perigo, perigo extremo, e espera ver um predador. Quando não encontra nenhum atacante físico, fabrica um a partir dos materiais disponíveis. A sua memória cultural, os seus medos mais profundos, as histórias que ouviu quando criança sobre as coisas que vêm à noite. Se você foi criado para acreditar em gênios, você sentirá um gênio. Se você foi ensinado sobre demônios, verá um demônio. Se você cresceu assistindo a filmes de abdução alienígena, sentirá uma figura cinza com olhos negros ao pé de sua cama. A forma muda dependendo do folclore, o terror continua o mesmo. A pressão sobre o peito não é um visitante sentado em cima de si. É o seu próprio sistema respiratório que luta contra a paralisia REM. O seu diafragma ainda está parcialmente inibido, as costelas estão rígidas. Seus pulmões trabalham mais do que o normal para puxar o ar através de uma garganta relaxada. Esse esforço registra em sua mente desperta como peso, como pressão esmagadora, como algo fisicamente prendendo você. Quanto mais você tenta respirar, mais pesado se sente. Quanto mais pesado se sente, mais convencido você se torna de que algo está em cima de você. O ciclo de realimentação aperta, o pânico alimenta a sensação alimenta o pânico. Em segundos, está certo de que está a ser atacado. Os passos, os sussurros, o toque em sua pele, tudo isso vem do mesmo lugar. Um cérebro preso entre acordar e sonhar, montando uma narrativa a partir de fragmentos de sono REM que ainda estão vazando para sua percepção consciente. Normalmente, quando você sonha, seu cérebro gera mundos inteiros, conversas, sensações, e você as experimenta como reais, porque está dormindo e seus sistemas de teste de realidade estão offline. Durante a paralisia do sono, esses sistemas acordam, mas o gerador de sonhos ainda está funcionando. O resultado é um estado híbrido onde as alucinações são projetadas na sala real ao seu redor. Você vê seu teto real, seu mobiliário real, e dentro desse espaço real, seu cérebro pinta uma figura que não existe. A figura se move porque sua mente espera que ela se mova. Ele fala porque sua mente espera algo tão perigoso para se comunicar. Toca-te porque o toque é a prova mais visceral da presença, e o teu cérebro está a trabalhar horas extras para te convencer de que a ameaça é real. Essa explicação explica por que a experiência parece tão diferente de um pesadelo. Num pesadelo, o mundo está obviamente distorcido. Quebras de física, as pessoas mudam de rosto. Você acorda e imediatamente reconhece que não era real. Mas a paralisia do sono acontece no seu quarto real, com seu corpo real, em tempo real. Cada detalhe corresponde à realidade, exceto a única coisa impossível, a entidade que não deveria estar presente. Essa incompatibilidade torna-a muito mais convincente, muito mais traumática. Você não acorda pensando, eu tive um pesadelo. Você acorda pensando, algo estava no meu quarto. E porque o medo era tão intenso, porque o seu corpo respondeu com adrenalina real, suor real, batimentos cardíacos rápidos, a sua memória codifica o evento como um encontro genuíno, não como uma alucinação. A pergunta que se segue é quase insuportável. Se o seu cérebro pode criar um demônio tão convincente que juraria no tribunal que era real, o que mais está criando sem o seu conhecimento? Quantas de suas percepções, suas crenças, suas certezas sobre o mundo são apenas histórias convincentes que seu cérebro reuniu para dar sentido a informações incompletas? O demônio no teu peito não é um invasor de outro reino, é você, uma parte da sua mente com a qual você nunca concordou, nunca controlou, pintando terror em uma sala vazia, porque é isso que os cérebros fazem quando estão conscientes, paralisados e com medo. Inventam predadores, eles constroem monstros, transformam a incerteza do não posso mover-me na certeza do algo está atacando-me. Porque a certeza, mesmo a certeza aterrorizante, é mais fácil de sobreviver do que o medo informe de não saber por que você está desamparado. E aqui está a reviravolta final. Uma vez que você sabe disso, o demônio não desaparece. As pessoas que entendem a ciência ainda experimentam o horror total da paralisia do sono.
Eles ainda veem a figura, eles ainda sentem o peso, continuam a panicar, porque o sistema gerador da experiência opera muito abaixo do nível do pensamento consciente. Você não pode se convencer a não fazê-lo mais do que pode sentir dor quando toca no fogo. O conhecimento de "este é apenas o meu cérebro" não atinge a amígdala a tempo. Então, o que te resta? A constatação inquietante de que o seu cérebro é capaz de fabricar realidades tão persuasivas que mesmo você, a pessoa que vive dentro desse cérebro, não pode dizer a diferença entre o que está lá e o que ele quer que você veja. O demônio nunca esteve lá fora, estava sempre lá dentro, esperando na arquitetura do seu sistema nervoso as condições exatas, paralisia, vigília, medo, para sair do escuro e se tornar, por alguns minutos insuportáveis, a coisa mais real na sala. Seu cérebro não cria demônios do nada, cria-os a partir de um erro de temporização. No sono normal, sua noite é dividida em ciclos. Várias vezes por noite, você entra no sono REM, a fase em que o sonho mais vívido acontece. Durante o REM, o tronco cerebral envia fortes sinais inibitórios pela medula espinhal, desligando quase todos os músculos voluntários. Isso é chamado de REM-atonia. É uma trava de segurança. Seu cérebro pode gerar movimentos de sonho selvagem, correr, lutar, voar, sem que você realmente se jogue fora da cama ou ataque a pessoa que dorme ao seu lado. Na maioria das vezes, REM, atonia e dreaming começam e terminam juntos. Você adormece, seu corpo fica offline. Você sonha, então a paralisia se levanta antes de acordar. A paralisia do sono é o que acontece quando esses dois sistemas ficam fora de sincronia. O córtex, a parte do seu cérebro que suporta a consciência e o pensamento, volta a ficar online, enquanto o interruptor de paralisia ainda está bloqueado na posição ON. Do lado de dentro, parece acordar em um corpo que outra pessoa ainda possui. Você pode ver, consegues ouvir, você pode pensar, mas do pescoço para baixo você ainda está no modo REM, seus neurônios motores fortemente inibidos, seus músculos do peito parcialmente silenciados, sua folga na garganta. O mundo ao seu redor é real, mas seu corpo ainda está obedecendo às regras dos sonhos. Essa incompatibilidade mente desperta-corpo sonhador é a faísca que ilumina todo o pesadelo. Ao mesmo tempo, outro sistema entra em operação, o detector de ameaças. Quando você acorda de repente e percebe que não pode se mover, seu cérebro interpreta isso como uma crise. A amígdala e os circuitos relacionados, construídos para procurar perigo, inundam o seu sistema com medo e hipervigilância. O teu coração dispara, sua respiração se torna superficial e barulhenta. Sua atenção se estreita para cada som, cada sombra, cada cintilação no escuro. Mas seus sentidos não oferecem uma explicação óbvia. Não há nenhum atacante visível, nenhum intruso de pé sobre você, nenhuma razão natural para este nível de terror. O cérebro odeia o medo inexplicável. Então, começa a procurar uma causa. É aqui que entra a cultura. Seu cérebro não inventa monstros do zero, ele os empresta. Quando o sistema de ameaças exige um rosto para o perigo, ele extrai as imagens mais carregadas emocionalmente armazenadas na memória. Nas culturas muçulmanas, essa imagem é muitas vezes um djinn ou um shaitan que senta-se no peito e rouba o fôlego. Em contextos católicos e brasileiros, pode manifestar-se como um incubus ou súcubo, uma presença demoníaca que o deixa para baixo, às vezes com conotações sexuais. Em outros lugares, as pessoas relatam bruxas, espíritos ancestrais, abdutores alienígenas, pessoas sombrias ao pé da cama. Os detalhes diferem, mas o núcleo é o mesmo. Uma presença pessoal, intencional e inteligente que explica por que seu corpo está trancado e seu medo é esmagador. Do ponto de vista do cérebro, essa presença é uma alucinação construída sobre o ruído sensorial real. Durante a paralisia do sono, você está respirando através de um tórax e garganta. Considere as implicações. Se uma simples desincronização entre vigília e REM pode evocar uma entidade malévola completa com passos, sussurros e toque físico, então quanto de sua percepção cotidiana também é um palpite educado vestido como fato? Quando você olha para um amigo do outro lado da sala e sabe que ele está com raiva, você está lendo microexpressões, tom, postura e seu cérebro está preenchendo toda uma narrativa emocional em milissegundos.
Na maioria das vezes, ele adivinha corretamente. Mas às vezes não. Às vezes, seu amigo está cansado, não com raiva, e você acabou de experimentar uma versão menor do mesmo processo que constrói demônios durante a paralisia do sono. Sua mente gerando uma realidade que parece absolutamente certa, embora a evidência seja ambígua. As explicações religiosas e as explicações científicas não descrevem dois acontecimentos diferentes. Eles estão descrevendo o mesmo evento a partir de dois pontos de vista diferentes. Para a pessoa deitada paralisada na cama, o gênio ou o incubus é tão real quanto qualquer coisa que eles já experimentaram. Os seus sentidos confirmam-no, seu corpo responde a isso. A memória deles irá codificá-la como verdade. Para o neurocientista que observa os monitores, nada de sobrenatural ocorreu. Apenas um cérebro jovem preso entre os estágios do sono, gerando alucinações para explicar seu próprio desamparo. Ambas as descrições são precisas dentro de suas estruturas. Mas apenas uma estrutura prevê que o demônio aparecerá em padrões previsíveis ligados à privação do sono, estresse e deitado de costas, que desaparecerá no momento em que REM atonia liberar, e que parecerá diferente dependendo do folclore com o qual você cresceu. Isso leva à pergunta final e desconfortável. Se seu cérebro constrói demônios para explicar a paralisia, o que mais ele constrói para experiências que não têm uma causa externa clara? A voz que você ouve em sua cabeça que o critica constantemente é você ou é outra história que seu cérebro está contando sobre a atividade neural que não pode interpretar completamente? O pressentimento de que alguém está te observando em um estacionamento vazio, percepção ou erro de previsão. A sensação inabalável de que um ente querido falecido ainda está presente na casa, tristeza ou outro tipo de alucinação construída por uma mente que tenta preencher o silêncio deixado para trás. A paralisia do sono retira a ilusão reconfortante de que você experimenta o mundo diretamente. Não tem. Você experimenta uma simulação, um melhor palpite montado em tempo real, por redes que priorizam a velocidade e a sobrevivência sobre a precisão. Na maioria das vezes, a simulação está próxima o suficiente da realidade para que você nunca perceba a lacuna. Mas quando a paralisia REM o prende, quando o sistema do medo substitui tudo mais, quando as imagens dos sonhos vazam para a percepção desperta, a máscara escorrega. Você vê o andaime embaixo. Você sente seu cérebro gerando uma presença, esculpindo-o a partir de modelos culturais, fazendo-o se mover, respirar e ameaçar, tudo sem uma única contribuição externa para justificá-lo. E aqui está a parte mais cruel. Uma vez que você tenha sentido um demônio tão real, um demônio feito inteiramente por sua própria mente, você nunca poderá confiar plenamente em seus sentidos novamente. Porque agora você sabe do que eles são capazes. Agora você sabe que a linha entre eu vi algo e meu cérebro me fez ver algo é mais fina do que você jamais imaginou. O demônio sentado no teu peito não é um invasor, é um embaixador. É a maneira do seu cérebro de mostrar o que ele faz a cada segundo de cada dia. Prever, interpretar, fabricar e então apresentar o resultado à sua consciência como se estivesse simplesmente observando a verdade. A paralisia termina, o demônio desaparece, o quarto volta ao normal, mas o conhecimento permanece. Você não é um observador passivo vivendo dentro de um crânio, observando o mundo se desenrolar. Você é o mundo, que seu cérebro está disposto a lhe mostrar. E quando esse cérebro decidir que você precisa de um demônio para dar sentido ao seu medo, ele irá construir um demônio tão convincente, tão tateante, tão inegavelmente presente, que você ficará acordado na noite seguinte se perguntando se ele voltará. Perguntando se alguma vez se foi mesmo. Imaginando nas horas mais sombrias antes do amanhecer se alguma vez teve o controle, ou se foi, o tempo todo, um passageiro em uma mente que escreve a sua própria realidade e depois faz você acreditar que a criaste. O demônio nunca esteve debaixo da tua cama, nunca esteve no canto. Estava sempre no espaço entre a vossa consciência e o vosso corpo, na maquinária que transforma os sinais elétricos em experiência vivida. E a revelação mais aterrorizante de todas não é que seu cérebro possa criar demônios, é que esses demônios se sentem tão reais como tudo o mais que alguma vez conheceram. Porque eles são feitos a partir do mesmo processo, as mesmas previsões, os mesmos atalhos neurais, o mesmo motor de contar histórias que constrói toda a sua experiência de estar vivo. A única diferença é que a paralisia do sono mostra o rascunho antes que seu cérebro tenha tempo de suavizá-lo e convencê-lo de que era real o tempo todo. Você não pode coçar em si mesmo porque seu cérebro prevê seu próprio toque e o cancela.
Você não pode escapar do demônio durante a paralisia do sono porque seu cérebro prevê o perigo e o cria. Ambos são exemplos da mesma verdade. Não se vive na realidade. Você vive no melhor palpite do seu cérebro sobre a realidade. E quando esse palpite dá errado, quando a máquina de previsão falha ou os circuitos de medo assumem o controle, o resultado não é uma falha, é uma janela. Um breve e horripilante vislumbre do fato de que tudo o que vês, tudo o que sentes, tudo o que acredita é sólido e verdadeiro é apenas uma outra história, outra alucinação, outro demônio que a tua mente pintou na escuridão e depois fez você jurar que era real. Você não pode coçar em si mesmo porque seu cérebro prevê seu próprio toque e o cancela. Você não pode escapar do demônio durante a paralisia do sono porque seu cérebro prevê o perigo e o cria. Ambos são exemplos da mesma verdade. Não se vive na realidade. Você vive no melhor palpite do seu cérebro sobre a realidade. E quando esse palpite dá errado, quando a máquina de previsão falha ou os circuitos de medo assumem o controle, o resultado não é uma falha, é uma janela. Um breve e horripilante vislumbre do fato de que tudo o que vês, tudo o que sentes, tudo o que acredita é sólido e verdadeiro é apenas outra história, outra alucinação, outro demônio que a tua mente pintou na escuridão e depois fez você jurar que era real.